20 plantas silvestres comestíveis que crescem em todo lugar. Você já olhou para um matinho no quintal ou na beira da estrada e pensou: será que isso dá para comer? Pois é, muita coisa que a gente vê por aí pode ser comida sim. A natureza está cheia de plantas que servem de alimento e o melhor, muitas delas crescem em qualquer lugar, até mesmo em terrenos baldios, jardins ou frestas de calçada. Não precisa ser especialista para reconhecê-las, só prestar atenção em algumas dicas simples. Neste texto vamos falar de 20 plantas que você pode encontrar facilmente e que são comestíveis. Algumas são até mais nutritivas do que verduras compradas no mercado. Mas atenção, é importante ter certeza do que está colhendo, porque algumas plantas parecidas podem ser venenosas. Se não conhece bem, comece com as mais fáceis de identificar, como a serralha ou dente de leão, que todo mundo já viu por aí. Vamos lá? Vamos aprender a reconhecer essas plantas, onde elas crescem e como usá-las na cozinha. Quem sabe você não descobre um novo ingrediente para suas refeições ou até economiza um dinheirinho no supermercado. Dente de leão. Todo mundo já viu aquela flor amarela que vira uma bolinha branca cheia de sementes que voam com o vento. Essa é o dente de leão, e ela é toda comestível. As folhas podem ser usadas em saladas, tem um gosto um pouco amargo, parecido com rúcula. As flores também podem ser comidas, até fritas empanadas, e as raízes torradas viram um tipo de café sem cafeína. Ela cresce em qualquer lugar, jardins, calçadas, terrenos baldios. Se você tem um quintal, provavelmente já tem dente de leão por lá. 2. Serralha. A serralha é uma planta bem comum, com folhas compridas e denteadas que lembram um pouco a alface. Ela cresce em qualquer cantinho que tenha um pouco de terra e sol. As folhas novas são ótimas para saladas e as mais velhas podem ser cozidas como espinafre. Tem um gosto suave e é rica em vitaminas. Se você já viu um pé de serralha, sabe que ela é difícil de erradicar do jardim, mas em vez de arrancar, pode comer. 3. Caruru. O caruru é uma planta que muita gente conhece sem saber. Ela tem folhas verdes e compridas, e cresce rápido em terrenos úmidos. É parente do espinafre e pode ser usado da mesma forma, cozido, refogado ou em sopas. No Nordeste do Brasil, o caruru é até ingrediente de um prato típico feito com quiabo e camarão. Se você encontrar um pé de caruru, experimente cozinhar as folhas com um pouco de alho e óleo. 4. Taioba. A taioba é uma planta grande com folhas em formato de coração, que cresce em lugares úmidos, como beiras de rios ou terrenos encharcados. Mas atenção, só as folhas jovens e cozidas são comestíveis. A taioba crua ou as folhas velhas podem causar irritação na boca e na garganta. Quando cozida, fica macia e pode ser usada como espinafre. É uma planta muito nutritiva, cheia de ferro e vitaminas. 5. Ora pronobis. Essa planta tem um nome engraçado, mas é super nutritiva. Ela cresce em forma de trepadeira e tem espinhos, então é fácil de reconhecer. As folhas são ricas em proteína e podem ser usadas em saladas, refogados ou até em sucos verdes. Em Minas Gerais, o ora pronobis é ingrediente de um prato tradicional, cozido com frango. Se você encontrar um pé dessa planta, pode colher as folhas e experimentar. Só não esqueça de lavá-las bem. 6. Bertalha. Bertalha é uma trepadeira que dá uns frutinhos vermelhos, mas o que se come mesmo são as folhas. Elas são macias e têm um gosto suave, parecido com espinafre. Pode ser usada em saladas, refogados ou sopas. A bertalha cresce em cercas e muros, e é fácil de cultivar em casa. Se você gosta de plantas que dão pouco trabalho, essa é uma boa opção. 7. Capuchinha. Essa planta é linda com flores alaranjadas ou amarelas, e é toda comestível. As folhas e flores podem ser usadas em saladas, dão um toque picante parecido com agrião. Até as sementes podem ser comidas como se fossem alcaparras. A capuchinha cresce em qualquer lugar com sol, e é comum ver ela enfeitando jardins. Se você gosta de saladas diferentes, experimente colocar umas flores de capuchinha por cima. 8. Urtiga. A urtiga é famosa por causar coceira quando a gente encosta nela, mas cozida ela é uma delícia. As folhas perdem o veneno quando são cozidas ou secas, e podem ser usadas em sopas, chás ou refogados. É uma planta muito nutritiva, cheia de ferro e vitaminas. Se você encontrar urtiga, use luvas para colher e lave bem antes de cozinhar. 9. Azedinha. A azedinha é uma plantinha pequena, com folhas em formato de flecha e um gosto azedinho, como o nome já diz. Ela cresce em qualquer lugar, até em vasos. As folhas podem ser usadas em saladas, sucos ou para dar um toque especial em pratos. É rica em vitamina C e dá um sabor diferente às comidas. Se você gosta de sabores cítricos, vai adorar a azedinha. 10.
Beldroega. A beldroega é uma plantinha rasteira, com folhas gordinhas e suculentas. Ela cresce em qualquer terreno, até em calçadas. As folhas podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas, e tem um gosto levemente azedo. É rica em ômega 3, uma gordura boa para o coração. Se você encontrar beldroega no seu quintal, não arranque, colha e use na cozinha. 11. Picão. O picão é aquela plantinha que gruda na roupa, com folhas pequenas e flores amarelas. As folhas novas podem ser usadas em saladas ou cozidas, e tem um gosto suave. É uma planta muito comum em terrenos baldios e jardins. Se você já teve que tirar picão da roupa depois de uma caminhada, agora já sabe que ele também serve para comer. 12. Mastruço. O mastruço é uma planta com folhas pequenas e um gosto forte, parecido com rúcula. Ele cresce em qualquer lugar, até em vasos. As folhas podem ser usadas em saladas, sanduíches ou para temperar pratos. É uma planta muito usada na culinária tradicional, e muita gente gosta do seu sabor picante. 13. Peixinho. O peixinho é uma planta com folhas peludinhas que lembram a língua de um gato, por isso também é chamada de língua de gato. Ela cresce em lugares úmidos e pode ser usada em saladas ou refogados. As folhas têm um gosto suave e são bem macias. Se você encontrar um pé de peixinho, experimente colher algumas folhas para comer. 14. Vinagreira. A vinagreira é uma planta com folhas grandes e um gosto azedo, muito usada na culinária do norte e nordeste do Brasil. Ela cresce fácil em qualquer lugar com sol. As folhas podem ser usadas em saladas, sopas ou refogados, e as flores também são comestíveis. É uma planta muito versátil e nutritiva. 15. Almeirão do mato. O almeirão do mato é uma planta com folhas compridas e denteadas, que cresce em terrenos baldios e jardins. As folhas podem ser usadas em saladas ou cozidas, e tem um gosto amargo, parecido com o almeirão comprado na feira. É uma planta muito resistente e fácil de encontrar. 16. Agrião do mato. O agrião do mato é uma planta que cresce em lugares úmidos, como beiras de rios ou terrenos encharcados. As folhas têm um gosto picante, parecido com o agrião comum, e podem ser usadas em saladas ou sanduíches. É uma planta muito nutritiva e fácil de reconhecer. 17. Capsoba. A capsoba é uma planta com folhas pequenas e um gosto suave, que cresce em qualquer lugar. Ela pode ser usada em saladas ou refogados, e é muito comum em terrenos baldios. Se você encontrar um pé de capsoba, experimente colher algumas folhas para comer. 18. Carqueja. A carqueja é uma planta com caules achatados e um gosto amargo, muito usada em chás. Ela cresce em qualquer lugar com sol, e é fácil de encontrar. Além de ser usada em chás, as folhas novas podem ser usadas em saladas. É uma planta muito conhecida por suas propriedades medicinais. 19. Losna. A losna é uma planta com folhas prateadas e um gosto muito amargo. Ela cresce em qualquer lugar e é muito usada em chás para problemas digestivos. As folhas novas podem ser usadas em pequenas quantidades em saladas, mas o gosto é forte, então é melhor ir com calma. 20. Erva de Santa Maria. A erva de Santa Maria é uma planta com folhas pequenas e um gosto forte, muito usada na culinária tradicional. Ela cresce em qualquer lugar e pode ser usada em saladas, sopas ou refogados. É uma planta muito versátil e fácil de encontrar. Como saber se uma planta é comestível? Nem toda planta que cresce por aí pode ser comida. Algumas são venenosas e podem fazer mal. Por isso, é importante ter certeza do que está colhendo. Aqui vão algumas dicas. 1. Comece pelas mais fáceis. Dente de leão, serralha e beldroega são plantas comuns e fáceis de reconhecer. Se você não tem experiência, comece por elas. 2. Use guias ou aplicativos. Hoje em dia, tem vários aplicativos que ajudam a identificar plantas. Você tira uma foto e o app diz o que é. Também dá para procurar em livros ou na internet. 3. Faça o teste de contato. Antes de comer uma planta desconhecida, encoste uma folhinha na pele ou nos lábios. Se causar coceira, vermelhidão ou ardência, não coma. 4. Cozinhe antes de comer. Muitas plantas são mais seguras cozidas do que cruas. Se não tiver certeza, cozinhe bem antes de comer. 5. Evite plantas com seiva leitosa. Se a planta soltar um líquido branco quando você quebra o caule, é melhor não comer. Muitas plantas venenosas têm seiva leitosa. 6. Não coma plantas de lugares poluídos. Se a planta cresce perto de estradas, fábricas ou terrenos com lixo, pode estar contaminada. Dê preferência a plantas de lugares limpos. Como usar essas plantas na cozinha? As plantas silvestres podem ser usadas de várias formas na cozinha. Aqui vão algumas ideias. Saladas. Folhas como dente de leão, serralha e beldroega são ótimas para saladas.
Misture com outras verduras e tempere com azeite, limão e sal, refogados. Plantas como caruru, taioba e ora pronobis ficam deliciosas refogadas com alho e óleo. Você pode usar como acompanhamento ou misturar no arroz. Sopas, folhas de urtiga, vinagreira e capixoba são ótimas para sopas. Cozinhe com batata, cenoura e outros legumes. Chás, plantas como carqueja, losna e erva de Santa Maria podem ser usadas para fazer chás. Basta ferver as folhas em água e coar. Sucos verdes, folhas de ora pronobis, beldroega e azedinha podem ser batidas com frutas para fazer sucos verdes. É uma forma fácil de incluir mais nutrientes na dieta. Farofa, folhas secas de plantas como caruru e serralha podem ser moídas e usadas para fazer farofa. É uma forma de guardar as plantas por mais tempo. Cuidados importantes: mesmo as plantas comestíveis podem causar problemas se não forem usadas da forma certa. Aqui vão alguns cuidados. 1. Lave bem. Sempre lave as plantas antes de comer, para tirar sujeira, insetos e possíveis resíduos de agrotóxicos. Se a planta cresceu perto de plantações. 2. Não exagere. Mesmo as plantas seguras podem causar desconforto se você comer demais. Comece com pequenas quantidades e veja como seu corpo reage. 3. Evite plantas com cheiro forte. Se a planta tiver um cheiro muito forte ou desagradável, é melhor não comer. Pode ser sinal de que não é segura. 4. Não coma plantas com espinhos ou pelos urticantes. Algumas plantas têm espinhos ou pelos que causam irritação. Se não tiver certeza, não coma. 5. Cozinhe plantas desconhecidas. Se você não conhece bem a planta, cozinhe antes de comer. O calor pode destruir substâncias que fazem mal. Por que comer plantas silvestres? Comer plantas silvestres pode trazer vários benefícios. 1. É de graça. Em vez de gastar dinheiro com verduras no mercado, você pode colher no quintal ou na rua. 2. É nutritivo. Muitas plantas silvestres são mais nutritivas do que as verduras compradas na feira. Elas têm mais vitaminas, minerais e fibras. 3. É sustentável. Colher plantas silvestres não exige plantação, adubo ou agrotóxicos. É uma forma de comer de forma mais natural e ecológica. 4. É saboroso. Muitas plantas silvestres têm sabores únicos que não encontramos nas verduras comuns. É uma forma de variar o cardápio. 5. É divertido. Procurar e colher plantas pode ser uma atividade legal para fazer com a família, especialmente com crianças. Onde encontrar essas plantas? As plantas silvestres crescem em qualquer lugar onde haja um pouco de terra e sol. Aqui vão alguns lugares onde você pode encontrá-las: quintais e jardins. Muitas dessas plantas crescem espontaneamente em quintais e jardins. Em vez de arrancar, você pode colher e comer. Terrenos baldios, lugares abandonados costumam ter várias plantas comestíveis. Só tome cuidado para não colher em terrenos com lixo ou poluição. Beiras de estradas. Algumas plantas crescem nas beiras de estradas, mas é melhor evitar colher nessas áreas, porque podem estar contaminadas com poluição. Parques e praças. Muitos parques e praças têm áreas verdes onde crescem plantas silvestres. Só não colhe em lugares onde é proibido. Vasos e canteiros. Algumas plantas, como a beldroega e a azedinha, crescem até em vasos. Você pode cultivá-las em casa. Como cultivar plantas silvestres em casa? Se você gostou da ideia de comer plantas silvestres, pode cultivá-las em casa. Algumas são muito fáceis de plantar. 1. Beldroega. Plante as sementes em um vaso com terra e deixe no sol. Ela cresce rápido e não precisa de muitos cuidados. 2. Serralha. As sementes de serralha são fáceis de encontrar. Plante em um vaso ou canteiro e regue de vez em quando. 3. Capuchinha. Essa planta é linda e comestível. Plante as sementes em um lugar ensolarado e regue regularmente. 4. Azedinha. Plante as sementes em um vaso e deixe no sol. Ela cresce rápido e pode ser colhida várias vezes. 5. Ora pronobis. Essa planta precisa de um suporte para trepar, como uma cerca ou um muro. Plante as estacas em um lugar ensolarado e regue de vez em quando. Conclusão: as plantas silvestres comestíveis estão por toda parte, e muitas delas são mais nutritivas do que as verduras que compramos no mercado. Com um pouco de atenção, é possível reconhecer e usar essas plantas na cozinha, economizando dinheiro e variando o cardápio. Mas lembre-se, sempre tenha certeza do que está colhendo, lave bem as plantas antes de comer e comece com pequenas quantidades. Se você nunca experimentou plantas silvestres, comece pelas mais fáceis como dente de leão, serralha e beldroega. Com o tempo você vai ganhando confiança e pode experimentar outras. Quem sabe você não descobre um novo ingrediente favorito? E aí, pronto para sair por aí procurando plantas comestíveis?
A natureza está cheia de surpresas, e muitas delas podem ir parar no seu prato. Agora que você já conhece algumas das plantas mais comuns, vamos falar de como encontrá-las e prepará-las de forma segura. Muitas delas crescem em lugares que você nem imagina, nos cantos do quintal, nas frestas das calçadas, em terrenos baldios ou até mesmo no meio do mato. O segredo é observar com calma e prestar atenção nos detalhes. Por exemplo, a beldroega que mencionamos antes, é fácil de achar porque cresce rente ao chão, com folhas carnudas e pequenas flores amarelas. Ela aparece em jardins, hortas e até em vasos de plantas. Já o dente de leão é aquele mato com flor amarela que vira uma bolinha branca quando seca. Ele cresce em gramados, beiras de estrada e até em frestas de muros. A serralha, por sua vez, tem folhas compridas e denteadas, com um caule que solta um líquido leitoso quando quebrado. Você a encontra em terrenos úmidos e sombreados. Antes de colher qualquer planta, faça um teste simples. Observe se há insetos, sujeira ou sinais de poluição por perto, como lixo ou água parada. Evite plantas que crescem ao lado de estradas movimentadas ou em áreas onde são usados agrotóxicos. Também é importante colher apenas o que você vai usar, deixando o resto para que a planta continue crescendo e servindo de alimento para animais. Na hora de preparar, lave bem as folhas e caules em água corrente, de preferência com um pouco de vinagre para eliminar sujeiras e possíveis resíduos. Se não tiver certeza se a planta é segura, faça o teste de toque. Esfregue uma parte da planta na pele e espere algumas horas. Se não aparecer vermelhidão ou coceira, é um bom sinal. Depois, prove um pedacinho pequeno e espere mais algumas horas para ver se não causa desconforto. Muitas dessas plantas podem ser usadas cruas em saladas, como a beldroega e o dente de leão. Outras, como a serralha, ficam melhores refogadas ou cozidas, pois perdem o amargor. Experimente também fazer chás com as flores e folhas, como as do dente de leão, que são ótimas para ajudar na digestão. Outra ideia é usar as plantas para fazer sucos verdes ou até mesmo pesto, substituindo o manjericão tradicional por folhas de serralha ou urtiga, mas cuidado com a urtiga, porque ela queima a pele se não for manuseada corretamente. Se você gosta de aventuras culinárias, pode tentar fazer conservas ou fermentados com algumas dessas plantas. Por exemplo, os botões florais do dente de leão podem ser preparados como alcaparras, e as folhas jovens da serralha são ótimas para fazer uma conserva em vinagre. Já a beldroega, por ser suculenta, pode ser usada em sopas ou até em sucos, dando uma textura cremosa. Uma dica importante é sempre variar o que você come. Mesmo as plantas mais nutritivas podem causar problemas se consumidas em excesso. Por exemplo, a beldroega tem muito ácido oxálico, que em grandes quantidades pode prejudicar os rins. Então, o ideal é alternar entre diferentes plantas e não comer sempre a mesma coisa. Outra coisa legal é envolver a família nessa descoberta. As crianças adoram explorar a natureza, e aprender sobre plantas comestíveis pode ser uma atividade divertida e educativa. Vocês podem fazer um mapa do tesouro com os lugares onde encontraram as plantas e até criar um caderno de receitas com o que colheram. Quem sabe vocês não descobrem juntos uma nova paixão pela culinária selvagem? Se você mora na cidade, não desanime. Mesmo em áreas urbanas, é possível encontrar plantas comestíveis. Procure em parques, praças e até em vasos de plantas abandonados. Só tome cuidado com áreas que possam ter sido contaminadas, como terrenos próximos a fábricas ou lixões. Na dúvida, prefira plantas que crescem em locais mais limpos e afastados de poluição. Para quem quer se aprofundar, existem livros e grupos na internet que ensinam a identificar plantas comestíveis. Alguns até organizam caminhadas para ensinar as pessoas a reconhecer e colher esses alimentos. Participar de uma dessas atividades pode ser uma ótima maneira de aprender com quem já tem experiência. E não se esqueça, a natureza é generosa, mas também exige respeito. Colhe apenas o que você precisa, não arranque as raízes para que a planta possa crescer de novo, e nunca leve tudo de um mesmo lugar. Assim, você garante que essas plantas continuarão disponíveis para você e para outras pessoas no futuro. Agora que você já sabe por onde começar, que tal sair para uma caminhada e ver o que encontra? Leve um saquinho ou uma cestinha, um pouco de água para lavar as plantas e muita curiosidade. Você pode se surpreender com a quantidade de alimentos que crescem bem debaixo do seu nariz, esperando para serem descobertos. E o melhor de tudo, de graça.